Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última terça-feira, projeto que trata da ampliação da produção de habitação de interesse social e outro que facilita a implantação do BRT na Zona Leste foram aprovados em definitivo. Segue para a sanção do prefeito de São Paulo o projeto Pode Entrar Aquisições, vinculado ao Plano Diretor Estratégico. A aprovação foi realizada em quórum qualificado de 2/3 dos vereadores da Casa, por se tratar de matéria de uso e ocupação do solo. A votação foi unânime por 46 votos favoráveis e nenhum contrário. A oposição, apesar de concordar com a proposta, fez algumas ressalvas. A gente foi favorável porque a gente já tinha sido favorável ao Pode Entrar. Na prática, o que é? É permitir o caixa que foi gerado com algumas operações urbanas, que é um caixa que está sem utilização, para adquirir unidade habitacional para o Pode Entrar. Qual que é o problema? Essas HIS, que podem ser adquiridas, elas não têm nenhuma qualificação do que elas são, né? Então, uma construtora pode, por exemplo, colocar um imóvel para baixa renda, super caro, com uma metragem super pequena, e dizer que é HIS. Não tem qualificação de preço, não tem parâmetros de preço de HIS, que para nós é um problema sério. A gente dialoga isso com a prefeitura já há algum tempo. É obrigação nossa contribuir para a cidade em várias áreas. E a habitação, principalmente. Nós sabemos aí que são centenas de milhares de paulistanos que ainda não têm a sua residência, que fizeram inscrições em planos da Coab, algumas entidades, e esse programa Pode Entrar veio para resolver grande parte disso. O prefeito Ricardo Nunes está investindo nisso, fazendo o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo, e o que nós votamos hoje é essa facilitação para a prefeitura poder adquirir ainda mais unidades habitacionais. Também aprovado em segundo turno o projeto do Executivo que recebeu o substitutivo da liderança do governo e propõe alteração viária na cidade para implementação do Bus Rapid Transit, um ônibus especial com a finalidade de agilizar o trânsito. O projeto traz alterações na Avenida Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, além de avenidas como Miguel Yunes e Avenida Sabará, entre outras. Na primeira votação, o projeto originalmente ele vinha tratando do realinhamento do Aricanduva, da região do Aricanduva. E a gente tinha acordo com esse projeto, porque era realmente necessário fazer o realinhamento do trajeto ali para o BRT. Ocorre que agora, na segunda votação, veio um substitutivo, incluindo mais 15 regiões da cidade, realinhamento em várias regiões, com desapropriações, com retirada de moradias populares, sem uma contrapartida, sem uma garantia de que haverá reposição, que essas pessoas terão a garantia de uma casa na mesma região. Alguns realinhamentos são necessários. A duplicação do Boimirim, a duplicação da Belmira Marim são necessários. Agora, a gente precisa ter tempo para analisar cada um desses realinhamentos. O que eu mostrei aqui são mais de 15 realinhamentos além do Aricanduva. Então, e não tem condições de votar dessa forma. De grande importância esse projeto do realinhamento viário da Avenida Aricanduva e toda aquela região, que sai aqui da Radial Leste e vai até o Terminal São Mateus, porque vem ali o BRT, aquele ônibus de trânsito rápido. E com isso, você precisa fazer toda uma reprogramação dos ônibus para alimentar esse sistema de BRT. Então, um projeto importante de alinhamento viário, não só ali da Avenida Aricanduva, por conta do BRT, um modal importantíssimo de transporte público de massa, mas também outros alinhamentos necessários na cidade de São Paulo. Eu acho que quando a gente traz um projeto como este, que sem dúvida nenhuma nós vamos priorizar o transporte coletivo em massa, a gente vai procurando dar melhores condições, principalmente para as pessoas que moram nas periferias da cidade de São Paulo, que precisam ter um deslocamento em tempos menores. Isso significa ficar mais tempo com a família, poder, ao sair do trabalho ou ir até o seu trabalho, ter o menor tempo. Então, são esses alinhamentos necessários para que a gente possa ter uma cidade com a mobilidade cada vez melhor. Segue também para a sanção do prefeito projeto que cria o primeiro centro municipal para pessoas com transtorno do espectro autista. O Centro TEA, que é esse centro municipal em favor da pessoa, que tem um transtorno do espectro autista, que é chamado Centro TEA da Zona Norte. As obras já estão adiantadas,
Há previsão de inauguração no começo de 2025 desse primeiro, que é na Zona Norte. O prefeito prometeu fazer 4, um em cada região da cidade. E o primeiro vai levar o nome da doutora Marina, procuradora do município recém-falecida. E hoje nós votamos essa homenagem em segunda discussão. Olá, Mário. Como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar com os nossos telespectadores. Olha, a gente viu aí a reportagem da Elis Marina sobre a sessão plenária, né? Uma das sessões desta semana, com projetos importantes para a cidade sendo aprovados, né? Um que trata da questão de habitação de interesse social e o avanço, né, do BRT para a melhoria do trânsito. Sem dúvida. Projetos de mobilidade urbana que são importantes e o projeto dessa questão da habitação para quem tem menos poder aquisitivo poder ter sua casa. O programa Pode Entrar é um programa que agora está centralizando praticamente todos esses investimentos e essa administração dessas habitações de interesse social, visto que no próprio orçamento, 1 bilhão, que foi acrescido ao valor original do orçamento, que era de 122 bilhões e 700 milhões, passou para 124 bilhões, que é de acordo com o substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento. 1 bilhão é para o programa Pode Entrar, que vai, de uma certa forma, administrar toda essa questão relacionada às habitações. A gente sabe que as pessoas precisam de moradia na cidade de São Paulo. É, sem dúvida nenhuma, um programa que todos vimos aí, né? A própria oposição votou a favor também, porque realmente é um programa que vai, de uma certa forma, atingir metas. Ainda não é o suficiente, a gente sabe que muitas outras iniciativas virão. A questão da mobilidade urbana, São Paulo é uma cidade que você tem que mexer mesmo nessa questão, porque vai chegar uma hora que vai travar tudo. Se não for feito o que, por exemplo, esse BRT pode trazer de benefícios, principalmente para a zona leste da cidade e para a Avenida Aricanduva, que é um corredor muito importante, que liga inclusive com o São Mateus lá e liga também com o ABC. No finalzinho da Avenida Aricanduva você já tem acesso ali para sair no ABC. Então tudo isso a gente precisa colocar na balança e ver que, sem dúvida nenhuma, é um progresso. Claro que ainda é fase de aprovação de projeto, ainda vem a questão da construção. Mas 2 bons projetos, né? Com certeza. E a gente ainda vai falar mais da sessão plenária, dos projetos que foram votados aqui na Câmara esta semana, mas a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você confere os projetos que foram votados em primeiro turno essa semana. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Outros projetos de lei foram colocados em votação no plenário na última terça. Qualificado de 2/3 dos vereadores da Casa, também passou o projeto de autoria do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, que visa corrigir a segmentação da zona corredor da Avenida Pacaembu, consolidando a linearidade. O projeto permite ajuste no zoneamento da região oeste da cidade. Foram 37 votos favoráveis a 2 contrários dos vereadores Celso Gianazzi, do PSOL, e Cris Monteiro, do Novo. A gente alterar um projeto que já foi discutido exaustivamente. Outra coisa é uma alteração no Pacaembu, que é um bairro que a gente precisa preservar. É um bairro onde a gente tem muitas árvores, é um bairro de residências. Então, exatamente essas mudanças nesse bairro de forma tão assodada, será que deveríamos estar fazendo dessa forma, dessa natureza? Então, dá o meu voto contrário. Aprovado também projeto que altera a legislação do Estatuto do Funcionalismo Público, que institui, entre outras determinações, o novo plano de carreiras dos servidores integrantes no quadro de pessoal de nível médio, disciplina e avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais.
além da regra de bonificação por resultados. A votação do projeto do Executivo foi simbólica, com o registro de abstenção do vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PL, e votos contrários dos vereadores Eliseu Gabriel, do PSB, Luna Zaratini, do PT e da bancada do PSOL. O pessoal sempre questiona pontos específicos de projeto e muitas vezes as pessoas acham que a gente é contra tudo, mas eu acho que esse projeto exemplifica o que a gente está dizendo. Esse projeto é um apanhado de vários projetos de lei que passaram com problemas e que a própria administração pública não consegue executar por conta desses problemas que foram passando ao longo do tempo. Então foram várias coisas que a gente apontou aqui, mas para mim um dos mais graves e que apareceu nesse projeto hoje é em relação à lei de cotas dos servidores públicos municipais, que significa dizer, a alteração que eles estão propondo é dizer que as pessoas que passaram na lei geral, aliás, nas vagas gerais, elas podem optar pela lei de cotas ou pela lei geral. Mas considerando que se as pessoas ficarem na lei de cotas, isso faz com que a lei ela tenha um teto e não um piso, o que faz com que a gente tenha um número limitado de pessoas negras que podem acessar o serviço público. A gente tem falado, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo tem firmado convênio com aplicativos, para fazer com que os servidores acessem algumas determinadas regiões da cidade. Isso é importante, em determinadas situações, isso é fundamental. Mas a cidade de São Paulo, a gente sabe que em alguns territórios você não consegue acessar a partir dos aplicativos. Estar naquele território, no meio da rua, fragilizado, esperando um Uber, pode ser muito perigoso para os servidores. O servidor público que já pode se aposentar, mas que ele continua trabalhando no serviço público, ele pode garantir esse abono de permanência. Alguns servidores que estão numa regra de transição da aposentadoria, eles perderam esse direito. Não garante que esses servidores que já perderam esses valores durante esse período sejam ressarcidos. E a gente entende que isso não é justo, porque se esse era um direito dos servidores, se eles poderiam estar usufruindo, e essa lei vem para corrigir, ela também precisa corrigir essas perdas salariais que esses servidores tiveram nesse período. Votamos favorável por quê? Porque entendemos que o que está inovando nessa nova sugestão do Executivo é garantir a segurança do funcionalismo público. Por essa razão que nós votamos favorável. Aquele servidor público, por exemplo, que tem atribuição sobre uma licitação. Então, muita responsabilidade é para ele. Então, a gente está garantindo que é a segurança para ele. Por 33 votos a 13, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que permite as concessões de serviços, obras e bens públicos no âmbito do Plano Municipal de Desestatização. O projeto do Executivo recebeu críticas da oposição. Toda e qualquer privatização, ela vai trazer ônus, especialmente o povo mais humilde, o povo pobre. Só é interessado em privatizar quando o investidor sabe que ele vai ter um retorno econômico satisfatório. Por essa razão, ele vai querer assumir o ente público. Certamente, quem vai pagar a conta é aquele que está na outra ponta, especialmente o povo mais pobre. A exemplo do que aconteceu com a Sabesp, da Enel, dos serviços funerários, nós entendemos que a privatização só vai trazer problema cada vez maior para o povo mais humilde da cidade. Esse é um projeto assim, temerário. É temerário porque é um cheque em branco para o governo privatizar tudo. Áreas da educação, da saúde, da habitação, a desestatização de ciclofaixa, de ciclovias, de creches, de escolas, de teatros, de parques. Não há como aprovar um projeto desse, votar favorável. A gente vai fazer obstrução, a gente vai apresentar emendas ou substitutivas, porque ele abre uma possibilidade grande de dar venda da cidade de São Paulo em todos os setores. É terrível, é um projeto anacrônico e retrógrado para a cidade de São Paulo. Nós já temos hoje algumas áreas da cidade que já foram, por exemplo, desestatizadas. Você pega, por exemplo, o AMB, o Parque do Ibirapuera, o Mercado Aricanduva, e a gente apoia isso, porque isso traz recursos para a cidade investir em educação, em saúde. E o que a gente está fazendo hoje também é algumas áreas do município da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, que não tem previsão de usar para uma praça, não tem previsão de usar para um hospital, para uma escola. Então a gente está fazendo recurso e é bom para a cidade de São Paulo investir em saúde, educação e segurança. E passou também para a segunda votação o projeto de autoria do vereador Milton Leite, do União, que denomina a praça localizada no distrito de Jaguaré, subprefeitura da Lapa, e homenageia o médico Maurício Levi Júnior.
Antes da votação, foi lida em plenário a justificativa do projeto. A proposição tem como objetivo conferir um nome a esse espaço público em homenagem ao Dr. Maurício Levi Júnior, renomado psiquiatra e professor, cuja trajetória profissional foi marcada por relevantes contribuições à saúde mental e à medicina no Brasil. Com a atuação que abrange tanto a prática clínica quanto a formação de novas gerações de profissionais, sua influência se estende amplamente na área de psiquiatria. Segundo a justificativa apresentada, a denominação proposta busca celebrar o legado do Dr. Maurício Levi Júnior, que é reconhecido por sua formação em medicina e filosofia pela Universidade de São Paulo, reforçando sua contribuição ao desenvolvimento científico no Brasil. É homenagem à denominação ao pai do nosso procurador, que deixou aqui o Dr. Levi. Como a gente viu na reportagem da Elis Marina, tivemos mais aprovações no decorrer da semana, como o projeto de lei de incentivo aos carros elétricos. Sem dúvida. Esses projetos foram aprovados em primeira votação, eles voltam em segunda. Essa questão dos carros elétricos é muito importante, por quê? Porque agora, no final de dezembro deste ano, iria acabar o prazo de incentivo à produção de carros elétricos na cidade de São Paulo. Esse prazo foi estendido até dezembro de 2030. E isso permite que o incentivo à produção de carros elétricos continue, com um detalhe. Carros elétricos, somente elétricos e não híbridos, eles terão mais incentivo. Para tentar, de uma certa forma, acabar com essa história do híbrido. Porque o híbrido, você sabe, ele, tanto elétrico como também pode usar combustível. Então, aí você vai poluir a cidade. Então, esse é um projeto interessante. Esses projetos, lembrando, vão ser votados ainda em segunda votação. O primeiro projeto da questão da Avenida Pacaembu é uma questão que você que nos assiste, só para você entender. Quando a gente fala Zecor, você fala, o que é Zecor? Zecor é zona corredor, está no plano diretor. Então, o que eles querem fazer na Avenida Pacaembu? A proposta é abrir a Avenida Pacaembu para possíveis pontos comerciais, e isso hoje não está no plano diretor, e também edifícios. Então, o que acontece aí? Você precisa alterar o plano diretor para você conseguir, de uma certa forma, ter, então, espaço para promover essas modificações. Então, por isso que o pessoal fala Zecor, o que é isso? Tudo dentro do plano diretor, dentro da lei de zoneamento da cidade de São Paulo, por isso é importante mexer nisso. Projetos importantes que ainda serão discutidos, ainda existe a possibilidade dos vereadores colocarem, inclusive, emendas e tudo mais, e aí nós vamos acompanhar as discussões para ver o que vai acontecer depois na votação em segundo turno. Exatamente. Vamos falar de CPI agora? Sim, CPI importante. Todas elas são importantes aqui na Câmara. Exatamente. Na última quinta-feira, a CPI das práticas abusivas aprovou o relatório final das investigações. Instalada no dia 27 de agosto e com início no dia 24 de setembro, a CPI das práticas abusivas teve o objetivo de investigar eventuais práticas abusivas, esquemas de pirâmides e fraudes financeiras na capital paulista. Além disso, a comissão buscou defender os direitos do consumidor e da cidade de São Paulo. Na reunião desta terça-feira, os integrantes da CPI aprovaram por unanimidade o relatório produzido pelo vereador Rodrigo Goulart, do PSD. O documento aponta evidentes indícios das práticas abusivas que a CPI pretendeu apurar, o que motivou 3 recomendações ao Executivo: aperfeiçoamento da legislação vigente, implantação de um sistema de comunicação e interlocução entre órgãos policiais e poder público municipal contra práticas abusivas e fraudes, e ampliação dos quadros de fiscalização. Também foi sugerida para a próxima legislatura uma nova CPI sobre práticas abusivas, esquemas de pirâmides e fraudes financeiras no município de São Paulo. O destaque é sempre a busca da defesa do consumidor, também um papel que deve ser cumprido aqui pela Câmara, com vários apontamentos que foram feitos pela Secretaria de Justiça, Secretaria da Fazenda também, e tudo isso consta no relatório com alguns apontamentos, tanto para o Executivo como aqui para casa, para a próxima legislatura, ou continuar com esse tema numa outra comissão, ou também que a gente busque aprimoramentos legislativos. Então, tudo isso foi apontado e aprovado por unanimidade dos vereadores membros dessa comissão. Presidente da CPI das práticas abusivas, o vereador Fábio Riva, do MDB, avaliou as investigações. A avaliação que nós percebemos que nós tivemos mais de 11 mil reclamações de 2 empresas que foram, de uma forma ou de outra, muito divulgadas pela imprensa, o que chamou a atenção. E outra coisa, a questão do erário, né? Então a gente percebeu que eles não tinham nenhum débito aqui com o município, mas a gente entende que esse fato a gente ainda pode apurar, né? E pelo fato de ter tido essa interrupção pelo período eleitoral,
efetivamente a gente teve a possibilidade de encerrar num prazo bem curto. Mas a gente vai continuar aqui fazendo o nosso papel de fiscalização e também de defendendo a população. Perfeito. Mário, CPI encerrada, né? A gente viu as propostas do relatório para melhorar, né? Ampliar a fiscalização, criar um sistema de comunicação entre os órgãos. E a gente viu aí um esforço, né? Para melhorar a situação para a população, né, que sofreu bastante, né, com essas práticas abusivas, e a gente precisa agora que essas medidas sejam efetivamente colocadas em prática. Eu sempre digo que a partir do momento que tem uma CPI aqui na Câmara Municipal de São Paulo, qualquer que seja o assunto que seja apurado, neste caso as práticas abusivas, as pessoas compravam pacotes de viagem e a viagem não acontecia. Compraram o que não existe. Então por isso a CPI entrou. E quando a CPI entra, acontece uma coisa interessante. O próprio fato da CPI ter sido, a gente entende, o vereador explicou a questão eleitoral, uma série de outras coisas, mas para 2025 eles estão querendo retomar. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para investigar. E o simples fato da gente publicar efetivamente a presença das pessoas que aqui vieram, já deixa as outras empresas que oferecem pacotes de viagem, aquela coisa toda, de barba de molho. Fala assim, espera um pouquinho, tem a CPI agora. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai para a CPI também. As reclamações vão chegar na CPI. E o vereador Fábio Riva falou uma coisa importante. Você que está nos acompanhando, você tem que fazer isso mesmo. Qualquer problema que você teve com viagens, 1, 2, 3 milhas que veio aqui, inclusive, compareceu aqui, qualquer problema que você tem que trazer para a CPI, você tem que reclamar. O Poder Legislativo está aqui para ajudar as pessoas, para ajudar o consumidor. Por isso que para 2025 a gente deve ter efetivamente uma continuação dessas investigações. Este relatório final já apurou questões suficientes, porque o relatório final da CPI, ele vai para o Ministério Público. Ele é enviado para o Ministério Público. O Ministério Público, de posse disso, o Ministério Público quem é? Representa a gente, representa todos nós que estamos aqui no estúdio, você que nos assiste. O Ministério Público representa a sociedade. Ele que vai tomar as dores daqueles que foram lesados. Ele olha, vê lá as investigações. Opa, isso aqui podemos mandar para a Justiça. Isso aqui tem subsídio suficiente para ir para a Justiça. É assim que funciona a CPI. Por isso que a gente sempre fala aqui, eu e a Carol, para as pessoas acompanharem, porque muitas vezes você teve um caso como esse e tem, de repente, um fórum para você reclamar, que é o Poder Legislativo, são os vereadores da sua cidade e da cidade de São Paulo. Então, sem dúvida, a CPI já cumpriu, ainda, como disse o vereador, um tempo menor, ela cumpriu um papel muito importante. E, claro, com a continuidade das investigações para 2025, a gente vai apurar muito mais coisa. A gente precisa parar de ser lesado na cidade de São Paulo. E, além das práticas abusivas, também a questão das pirâmides financeiras, que são aquele negócio que você fala, meu Deus do céu, eu vou ficar rico aqui. Fica nada. Né? Só perde Pelo contrário, dinheiro. só perde dinheiro. Então, tudo isso a gente vai ter no ano que vem para a gente continuar aqui, né? Sempre eu e a Carol abordando os assuntos e convidando você a comparecer. Por isso que a gente fala, tem audiência pública? Vem para cá. E já que você falou de audiência pública, a semana que vem tem audiência pública Tem ainda audiência aqui na Câmara, pública, da Comissão de Direitos Humanos e de Política Urbana. E dá para acompanhar tudo no portal da Câmara, né? A gente tem todas as informações de todas as audiências. O que vai ser discutido, o horário, como participar. Sem dúvida. sampaulo.sp.leg.br/audiências públicas. Lá você tem tudo. Se apurou, inclusive, a questão dos casos de violência policial aí, né? Direitos Humanos está levantando uma bandeira importante. Então, tudo isso é fácil você acompanhar e, claro, participar do processo legislativo da sua cidade. Mário, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa. Você sabe que é um privilégio estar aqui com você, estar com os nossos telespectadores, reforçando, participe do processo legislativo da sua cidade. É cidadania. Obrigada. Obrigado você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sampaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.